No nosso devocional de hoje, nós vamos falar a respeito de um assunto que eu sei que é bastante polêmico, que é a respeito da bebida alcoólica. Mas eu não quero entrar no assunto se o crente pode, não pode, deve, não deve. Eu sei que isso aí, como eu disse, é um assunto bastante polêmico, a gente não tem sequer tempo para tratar sobre isso. Mas a gente vai ver um texto que eu acredito que nos traz bastante luz a esse respeito. Convido você a ficar com a gente e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Meditação nossa de hoje, Provérbios, capítulo 31, versículo de número 4. Provérbios, capítulo 31, versículo 4, diz assim: Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Olha, como eu disse, eu sei que isso é um assunto bastante polêmico, tem aqueles que defendem, né, que o cristão pode beber, não tem problema, desde que não se embriague, tem aquele que já se embriagar também para ele não tem problema, e há várias aí discussões a respeito disso. O meu posicionamento cristão não deve beber em hipótese alguma. Bom, é o que eu penso, não estou aqui para debater, mas sim para falar o que a palavra de Deus diz e dessa forma também colocar a minha opinião. Mas olha só, se eu acredito que se não houvesse mais texto nenhum na Bíblia falando sobre o assunto, eu acredito que se o único texto que tivesse na Bíblia fosse esse, só por esse texto eu acredito que já haveria motivos para eu não querer a bebida. Por quê? A Bíblia diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, e aí reforça, não é próprio dos reis, isso não é coisa de rei, isso não é coisa de governante, depois fala dos príncipes, né? Isso não é coisa de príncipe, ficar correndo atrás de bebida forte, outras traduções diz ficar misturando bebida forte. Ora, se a Bíblia diz que nós fomos feitos por Jesus, reis e sacerdotes, eu preciso olhar para um texto desse e entender, pera lá, então isso não é para mim. Isso pode ser para o outro que acha que não tem problema, mas isso não é coisa de rei, isso não é coisa daquele que exerce autoridade. E aí vem a Bíblia e dá um outro motivo ainda, né? Não só porque isso não é coisa para rei, mas diz, né? Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Por que eu vou beber algo que vai fazer eu me esquecer da lei? Que vai fazer com que eu comece a agir de uma maneira que eu não iria agir se eu estivesse sóbrio, que eu vou me esquecer então do aflito e que a gente não caia aí nesse engano, né? Repito, aquele que acha que não tem problema nenhum, bom, cada um vai prestar conta da sua vida a Deus. Eu acho que não é aí brigando um com o outro que a gente vai resolver o assunto, mas sim que a gente possa entender a palavra de Deus e sem um preconceito, sem uma opinião pré-formada, mas olhar para aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia está dizendo que isso não é coisa de rei, não é coisa de príncipe, eu fui feito rei pelo Senhor Jesus. Para mim, não é coisa que a gente deva fazer, é coisa que a gente precisa fugir em nome de Jesus Cristo e que possamos respeitar a palavra e que possamos viver aquilo que a Bíblia diz e não usar de um entorpecente, seja ele lícito ou ilícito, que vai nos fazer esquecer daquilo que a Bíblia diz e agir de uma maneira louca. Fuja dessas coisas.
Isso não é próprio de rei. Seja alguém de Deus, seja alguém direito, alguém que exerça autoridade, alguém que viva a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu oro por você nesse sentido. Se alguém está com problema até com bebida, tem um familiar seu com problema de bebida, vamos orar para Deus libertá-los em nome de Jesus Cristo. Se for possível, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. É momento de oração. Pai, na tua presença, nós nos colocamos nesta hora e oramos, meu Deus. Pai, que venhamos viver a palavra. Esse é o meu pedido, meu Deus. E que possamos distinguir aquilo que é para nós como filhos de Deus e aquilo que não é para nós, e assim podemos rejeitar em nome de Jesus. Também eu oro por pessoas que têm problema com álcool, Pai, ou até com outras drogas, Senhor. Alguém que tem um familiar que está sofrendo. Pai, liberta, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Isso não é coisa de rei. Então não é para você, não é para mim, que possamos estar sempre sóbrios, como a Bíblia diz, vigilantes e vivemos a vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê um dia repleto de bênçãos. Um forte abraço. Tchau.